Gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente vai falar do famigerado novo livro dos Jogos Vorazes, também conhecido como A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu joinha aqui nesse vídeo e não esquece de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação dos vídeos que saem aqui no canal. Atualmente a gente tem 3 vídeos por semana dos mais diversos temas que eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, ativa o sininho para não perder. Talvez você não tenha ouvido falar, ou talvez você tenha ouvido falar, no famigerado novo livro dos Jogos Vorazes. E talvez você esteja se perguntando, mas afinal... Que bendito livro é esse, que é um livro novo da saga Jogos Vorazes, mas que se passa muito antes dos Jogos Vorazes? É aqui que entra A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, o novo livro da Suzanne Collins, que saiu este ano, né? Aqui no Brasil ele foi lançado no dia 19 de junho, então aqui nós temos já um livro lido por mim. Na verdade, eu li a versão em e-book, não este livro aqui, mas é uma edição belíssima. E este livro, ele contém quase 600 páginas. Olha o tamanho da criança. Se você tá perdido na história, você provavelmente não sabe que esse cara aqui, que tá nessa imagem aqui no fundo, é o Coriolanus Snow, também conhecido como Presidente Snow, o presidente de Panem, e um dos grandes vilões da saga de Jogos Vorazes. Então a Suzanne decidiu escrever uma prequel para os livros de Jogos Vorazes, ou seja, um livro onde os acontecimentos vêm antes dos acontecimentos que a gente conhece. E para ser mais preciso, ele vem 64 anos antes de Jogos Vorazes, ou seja, durante a 10ª edição dos jogos que acontece em Panem. E a grande questão dessa história é que o livro é narrado pelo Snow, e ele é um vilão / anti-herói, né, digamos assim, então a gente vai ter a visão dele das coisas, e a gente vai ver quando ele foi escolhido para ser o mentor de uma garota do Distrito 12 durante os Jogos Vorazes, durante a 10ª edição dos Jogos Vorazes, e ele, na verdade, estava se formando na escola, né, ele era um estudante da capital, prestes a se formar na escola e partir para a universidade, e essa era a sua última tarefa como estudante, e ele precisava impressionar as pessoas porque a sua família estava completamente falida, não tinha mais dinheiro nenhum, e o único jeito era ele ganhar uma bolsa de estudos para a universidade para ele poder manter o nome Snow, né? Então, basicamente, o objetivo dele durante esse livro é dar um jeito de chegar até o topo do poder, né, e de fazer valer o nome da família dele, que ainda é a única coisa de valor que ele de fato tem, porque eles já não têm dinheiro, eles já não têm mais nada que possa trazer dinheiro pra eles, porque a mãe e o pai do Snow morreram. E aí é isso, né, a gente vai ver essa batalha dele contra o sistema, digamos assim, mas de uma forma um pouco diferente do que a gente viu em Jogos Vorazes, com toda certeza. E aí a gente tem a pergunta que talvez tenha sido a pergunta mais feita, a pergunta que eu mais recebi desde que eu falei que eu queria ler, até quando eu tava lendo e até quando eu disse que terminei de ler. O que vocês realmente querem saber é: vale a pena ler? Provavelmente porque quando o livro foi lançado nos Estados Unidos em maio, as primeiras críticas e as primeiras reviews assim do livro foram bastante negativas, né? Eu acho que isso foi uma coisa que impactou bastante as pessoas, porque muita gente que leu, tanto brasileiros quanto gringos, falaram que o livro era uma merda, que o livro era horrível, que era um livro péssimo. Assim, gente, tudo de ruim que vocês puderem imaginar foi dito sobre este livro, né, nesse primeiro momento, assim, de reviews. E aí eu acho que depois que ele foi lançado aqui no Brasil e que mais pessoas, principalmente aqui, conseguiram pôr a mão nele, né, e conseguiram ler o livro, eu acho que as coisas mudaram um pouco. Então eu vou responder, assim, de uma forma bem bate-pronto a pergunta de vocês: vale a pena ler o livro? Vale a pena ler o livro. Ele não é tão ruim quanto as pessoas fizeram parecer, ou quanto algumas pessoas acharam. É óbvio que cada um tem a sua opinião, então se você achou o pior livro que você leu na sua vida, não tem problema, você pode continuar achando isso. O que eu estou dizendo é que, do meu ponto de vista, eu não achei o livro tão ruim quanto as pessoas falaram. E talvez isso, inclusive, tenha sido o que me salvou dessa grande decepção, né, de ter uma decepção assim com esse livro, que foi o fato de que eu estava com expectativas altíssimas. Quando eu comecei a ver algumas críticas, e eu vi tudo bem por cima, não fui muito a fundo pra ler o que as pessoas estavam falando, as minhas expectativas já baixaram bastante. Então, quando eu peguei o livro pra ler, eu tava esperando, assim, uma coisa terrível. E aí eu acabei me surpreendendo positivamente com o livro. É claro que nem tudo são expectativas, né? Eu acho que a expectativa não dita tudo. Se o livro fosse ruim, por mais que as minhas expectativas estivessem baixas, eu teria achado ele ruim. Mas eu acho que o livro tem sim algo a acrescentar, ele tem sim uma história pra contar. E o Snow, ele é um personagem
bastante interessante. Só pra vocês ficarem bem tranquilos, nesse primeiro bloco, né, nesse primeiro momento que a gente vai estar falando do livro, eu vou falar de uma forma bem genérica. É possível que hajam alguns spoilers muito leves mesmo nesse momento, referentes um pouco à história, né, e as coisas, mas assim, nada que vai estragar a sua experiência de leitura. Mais pra frente, né, no próximo bloco, a gente vai falar com mais spoilers sobre algumas coisas da história do livro, né, e de alguns conceitos que a gente descobriu através desse livro, mas por enquanto você pode ficar tranquilo e assistir o vídeo sem medo de tomar spoiler, tá bom? Bom, então, como eu falei, a gente vai conhecer o jovem Coriolanus Snow, ou Corio para os íntimos, né, que basicamente são algumas pessoas ali na vida dele, e ele tem a missão de ser mentor de uma garota do Distrito 12 no 10º Jogos Vorazes. Então assim, a gente, óbvio, já vê que tem uma certa conexão do Snow com o Distrito 12, né, principalmente por tudo isso que aconteceu e pelo que a gente sabe que vai acontecer no futuro, né, da relação dele com a Katniss. Eu acho que a grande questão, assim, e principalmente o que eu imagino que seja a grande crítica da maior parte das pessoas, é o tamanho do livro. O livro realmente é muito longo, são 600 páginas, e ele é muito denso. Eu acho que, por mais que o Snow seja um protagonista interessante, em muitos momentos, tudo que a gente estava lendo ali, né, e o que a gente estava vendo ali naquela história, era uma reflexão sobre a humanidade, sobre as pessoas, sobre o bem versus o mal, sobre o que é certo e o que é errado, né? O Snow, ele é uma pessoa que, enfim, reflete bastante sobre a vida, né? Filosofa, assim, sobre a vida. E isso pode acabar ficando cansativo, e eu acho que fica quando a gente tá falando de um livro de quase 600 páginas, né? Eu acho que o equilíbrio entre reflexão e ação nesse livro não é muito bem equilibrado como é em Jogos Vorazes. A Katniss também é uma protagonista que reflete bastante, né, sobre a vida, sobre as escolhas dela, sobre as coisas que ela vê, mas eu acho que em Jogos Vorazes isso acaba ficando mais equilibrado. Enquanto que aqui a gente tem uma densidade, assim, muito grande. Então, assim, ele tem uma leitura mais lenta, é uma coisa que você demora pra engatar. É óbvio, gente, que eu tô falando da minha experiência. Se você devorou o livro, que eu sei que já vi de pessoas que leram de um dia pro outro 600 páginas, é isso, é a sua experiência, né? Então eu tô aqui transferindo a minha experiência pra vocês, que foi essa. Eu demorei muito tempo pra engatar no livro, assim como Jogos Vorazes, ele é dividido em 3 partes, né? Em 3 histórias diferentes. Então a gente tem o começo, que fala bastante sobre o pré-jogos, né? Pra gente também se situar na capital, na Panem daquela época, porque afinal 64 anos tinha bastante diferença, é uma Panem recém-saída da guerra, né? O segundo bloco, que é o tal dos Jogos Vorazes, né? Que é onde acontece e tal. E o terceiro bloco, que é o pós. Não vou entrar em muitos detalhes agora pra não dar spoiler pra vocês, mas basicamente essa é a estrutura do livro. E eu sinto que ele tem várias histórias e ele tem vários clímax dentro do livro. E eu acho que isso pode ser, pode acabar desanimando a gente, porque a gente começa a ler, daí tá indo meio devagar, mas a gente tá curioso e tal, aí a gente engata, aí ele morre. Aí a gente entra no segundo bloco, daí ele engata, aí ele morre. E aí no terceiro bloco acontece a mesma coisa. Então eu acho que isso acaba dificultando um pouco a leitura e, óbvio, isso somado com os capítulos imensos, porque esse livro tem capítulos assim intermináveis, né, assim, sério, é muita coisa mesmo. Então eu acho que isso acaba, assim, estragando um pouco o ritmo do livro, que eu acho que é uma coisa bastante importante, né, quando a gente tá contando uma história, porque afinal a gente tem que manter o nosso leitor preso dentro daquela história. E eu sinto que isso não aconteceu comigo lendo este livro, né? Eu sinto que eu me dispersei muito durante a história. Tinha momentos que eu tava muito interessada e tinha momentos que eu não podia estar mais entediada com o rumo que aquela história tava tomando. Eu sinto também que o livro, ele não tem um grande objetivo. Isso talvez não necessariamente seria um problema, né? Eu acho que tudo bem, alguns livros não precisam necessariamente ter um objetivo, mas se a gente pegar pela sinopse, o livro, ele vai muito além disso. E eu acho que falta uma direção, assim. Eu acho que tem um momento que ele espalha para tantas direções e tem tanta coisa que tá acontecendo que isso deixa o leitor um pouco confuso, né? Me deixou um pouco confusa. E me incomodou um pouco essa falta de direção. Em Jogos Vorazes, a gente sempre tem uma direção, né? Que a gente tá seguindo ali na história. E aqui, eu acho que faltou um pouco isso. Faltou um grande acontecimento, que no caso não é os Jogos Vorazes, né? Como eu falei pra vocês, os Jogos Vorazes tá ali meio no miolo do livro. Então, fica aí pra vocês. O que vocês imaginam que pode vir depois? Sabe? Então eu acho que talvez tenha faltado um pouco mais de comprometimento em definir talvez um objetivo ali pra aquela história, né? Que não fosse só esse grande recorte da história do Snow, que acaba sendo uma coisa bastante genérica. Mas
por outro lado, né? Eu acho que esses são os pontos negativos, são os pontos que provavelmente pegaram muita gente durante essa leitura. Não é uma leitura muito fácil, né? É uma leitura bem densa. Você tem que realmente tá ali se esforçando, né? Pra ler aquele livro e ler aquela história. Então agora vamos falar um pouquinho sobre os pontos positivos do livro, que eu acho que são bastante, né? A gente tem muitos pontos positivos. O primeiro deles, com certeza, é entender mais da história de Ipanema. Existiu uma polêmica na época que esse livro foi anunciado pela Suzanne Collins, de que essa não era a história que os fãs gostariam de ler, de que os fãs gostariam muito mais de ler uma história sobre o Finnick, sobre os jogos dele, ou sobre os jogos do Haymitch, ou enfim, né, vários outros personagens que a gente consideraria mais interessantes. Depois de terminar de ler o livro, eu consigo entender por que a Suzanne tomou essa decisão e eu consigo apoiar essa decisão. Eu acho que foi uma escolha muito acertada, até pra gente ver um outro momento de Ipanema. Eu acho que por mais que, óbvio, a gente tinha uma violência, a gente tinha uma coisa terrível, né? Uma realidade muito terrível durante os Jogos Vorazes da Katniss. Aqui a gente tem uma cidade que tá completamente destruída pela guerra e que isso acaba transformando as pessoas em pessoas ainda mais irracionais, digamos assim. E o livro realmente é bastante sobre isso, sobre o nosso lado humano e qual é o custo pra gente abandonar esse lado humano? Qual é a quantidade de caos necessária no nosso mundo pra gente abandonar os nossos traços mais humanos? E eu acho que isso é uma discussão muito interessante e muito válida, especialmente quando a gente fala de um país pós-guerra, um país que tá completamente devastado. E eu acho até pra gente ver um lado menos glamuroso da capital. Não que a capital seja, assim, eu não acho que o livro tenta pregar a capital como boazinha, não é isso que acontece, mas eu acho que é interessante ver que todo mundo tava no fundo do poço, pelo menos um pouco, assim, né? Não só os distritos, mas a capital também estava. Eu acho que isso é muito interessante, acaba desenvolvendo uma história de Ipanema, que é muito interessante, que é uma coisa que a gente não sabia tanto quando a gente lê Jogos Vorazes, né? A gente não tem tanto esse contexto geral. Então eu acho que isso é definitivamente um ponto alto. O Snow como protagonista é um protagonista excelente. Eu acho que eles não tentam romantizar o personagem, o que é ótimo. Eu acho que a escrita é tão boa que em muitos momentos você se pega meio que do lado do Snow. Até ele falar alguma coisa que tira você desse transe, você fala, putz, o que esse cara tá falando? Eu acho que ele é um personagem extremamente bem construído. Ele é um personagem que se vê pela primeira vez numa situação vulnerável, sem a família dele ali pra apoiar, né, sem esse respaldo da riqueza, do dinheiro. E isso é uma coisa que pega muito pra ele. Só que ao mesmo tempo que ele não tem dinheiro, ele se acha merecedor de tudo aquilo, das conquistas e da glória. E ele acha que ele vai dar um jeito de conquistar isso, né? Então eu acho que ao mesmo tempo que ele tem que às vezes jogar muito sujo pra conseguir o que ele quer, ele também é um personagem que se considera merecedor daquilo tudo, né? Então eu acho que é uma visão interessante, ele é um personagem bem construído. Teve uns momentos ali que eu senti que a gente tava perdendo o rumo do personagem, mas depois, quando a gente chega no final do livro, dá pra entender por que esse personagem tomou esse caminho, né? Por que esse personagem fez essas escolhas. Então eu acho que ele é um personagem extremamente bem construído. Tudo que a gente descobre sobre a capital, sobre os Jogos Vorazes, é tudo muito interessante. O universo dos Jogos Vorazes é um dos universos mais interessantes e é muito bom poder mergulhar de fato nesse universo e entender um pouco mais de como tudo aquilo se deu, né, depois de tantos anos. Então eu acho que de uma forma geral é um livro que ele é difícil de ler. Pode ser que para muitas pessoas ele seja muito denso, mas eu acho que no final, quando você encerra a leitura, ele é um livro bastante satisfatório por tudo isso que ele traz dos Jogos Vorazes. Se você não leu os livros de Jogos Vorazes e você quer ler esse livro, eu acho que você pode. Eu acho que é uma escolha que você pode fazer, mas eu tenho certeza que a sua experiência vai ser 10 vezes melhor se você já tiver lido os livros de Jogos Vorazes. E eu digo lido os livros mesmo e não assistido aos filmes, porque eu acho que a gente tá muito mais conectado nos livros do que nos filmes. Mas é claro que tendo qualquer base de Jogos Vorazes, você vai acabar apreciando mais a experiência do que sem ter nenhuma base de Jogos Vorazes. E então, a partir de agora, o nosso próximo bloco, digamos assim, a gente vai comentar um pouquinho sobre as conexões de A Cantiga com os livros de Jogos Vorazes. A partir de agora, eu vou falar com spoilers do livro. Então, se você não leu o livro, eu recomendo que você pause esse vídeo, leia o livro e depois você volte pra gente poder conversar um pouco sobre o que a gente ficou sabendo ao ler A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Primeiro de tudo,
eu preciso falar dela, a Tigris. Tigris, que é a prima do Snow, e que talvez você se lembre de A Esperança Parte 2, onde ela é uma ex-estilista dos Jogos Vorazes, que acaba ajudando a Katniss e o grupo dela de rebeldes a encontrar abrigo, né, naquele último momento onde eles estão quase chegando na mansão do Snow. E um detalhe interessante é que nos livros, e no filme também, a Katniss comenta com a Tigris que ela quer matar o Snow. E a Tigris dá um sorrisinho, assim como se aquilo agradasse ao paladar dela, né? Ao gosto dela, assim. E a Tigris, ela é uma personagem bastante interessante, porque ela foi uma estilista dos Jogos Vorazes, e a história dela é que ela foi banida dos jogos pelo próprio Snow por conta de todas as plásticas e, enfim, modificações que ela fez no próprio corpo e no próprio rosto, até ela ficar parecendo com um felino, né, com um gato. E aí, nesse livro, a gente descobre que a Tigris é prima do Snow, então ela tem uma relação muito mais próxima com ele. E a minha primeira pergunta do livro, né, pro livro, digamos assim, foi: o que aconteceu entre a Tigris e o Snow pra fazer ela se sentir quase que contente com a morte e o assassinato dele? E aí eu já vou adiantar pra vocês, essa pergunta não é respondida nesse livro. Porque, na verdade, a gente vê uma relação muito próxima dos dois, né? Eles são basicamente a única família que um e o outro tem. Então é a Tigris, o Snow e a avó deles, são os únicos Snow ainda vivos. E eles acabam sendo muito próximos. Eu acho que a Tigris, em muitos momentos, ela entende as escolhas que o Snow faz, né? Ela entende por que ele teve que matar, por que ele teve que fazer isso. E ela apoia ele e essa necessidade, né, essa vontade dele de fazer de tudo pra conseguir reerguer o nome dos Snow. E aí eu fiquei me perguntando muito sobre como a gente chegaria nesse ponto onde ele baniria ela dos jogos, né? Teria ele banido só por uma questão estética? Eu acho que por mais que o Snow seja uma pessoa estranha, né? Nesse livro, principalmente, a gente percebeu que ele não faz as coisas sem motivo, né? Eu acho que isso é um fato muito importante do Snow nesse livro. Ele é um personagem muito calculista, muito mais do que a gente imaginou. Então, ele não simplesmente se vinga das pessoas por não gostar, né? Ele descarta as pessoas quando elas não são mais úteis pra ele. Então, eu entendo e eu imagino que exista algo na relação dele com a Tigris que mudou drasticamente em algum ano dos Jogos Vorazes, e eu gostaria muito da gente saber disso, né? Gostaria muito que a gente explorasse um pouco mais isso, mas isso não é explorado aqui nesse livro. Então fiquei um pouco decepcionada com isso, porque já que era uma personagem conhecida, já que mencionaram, né, e fizeram essa conexão entre os dois, eu esperava que isso fosse um pouco mais aprofundado. Mas ao mesmo tempo, isso, junto com algumas outras coisas que a gente vai falar daqui a pouco, me deixam muito apreensiva em relação a esse livro ser um livro único. Será que a gente só vai ter um livro da Cantiga? Será que a gente só vai ter um livro do Snow? Eu imagino que a gente pode ter, de repente, uma duologia, né? Pra não ir muito longe, trilogia acho que é bastante. Mas talvez mais um livro pra contar mais um pedaço da história do Snow, né? Eu acho que tem muitas coisas que ficam em aberto nesse livro e que poderiam ser discutidas num segundo livro. Até onde eu sei, a Suzane ainda não mencionou nada sobre isso, sobre um próximo livro, sobre uma continuação. Mas eu imagino que isso deve tá no radar dela, né? Principalmente pela forma com que ela terminou a história. Eu sinto que a história terminou com muito mais a ser contado do que simplesmente botando um ponto final. Depois disso, a gente tem a nossa tributa do Distrito 12, Lucy Gray Bard. A Lucy, ela na verdade faz parte de um grupo do Distrito 12 que se chama O Bando. O Bando é um grupo, na verdade, de nômades, né? Enfim, ciganos praticamente, que não tinham distrito nenhum, e depois que a guerra acabou, eles acabaram confinados ao Distrito 12, né? Eles acabaram se ligando ali no Distrito 12 e agora eles fazem parte daquele distrito. E por isso a Lucy acaba sendo escolhida como tributo dos Jogos Vorazes. E aí ela é assinalada para o Snow, então o Snow é o mentor dela. Uma das coisas que eu falei que me fez revirar bastante os olhos foi o romance entre eles, né? Eu acho que bem cedo no livro a gente começa a ter algumas sugestões de que vai ter esse romance no ar. E eu não sou contra romance, assim, eu adoro romance. Eu acho que a Suzane, ela consegue equilibrar bem o lado mais histórico, né, e científico da história com esse lado mais de romance. Então não me incomoda a gente ter isso na história. Mas a forma com que as coisas foram construídas, né, um tributo se apaixonando pelo seu mentor, e nessa situação eles eram completamente opostos, né? O Snow era basicamente uma pessoa que oprimia ela, que obrigava ela a estar lá. É quase como se um tributo se apaixonasse pelo estilista ou
pela equipe de beleza, né? Porque já que os mentores no futuro são do próprio distrito, não é tão distante, mas nesse caso eu acho que se torna bastante distante. Então logo no começo isso me deixou bastante com o pé atrás, né, em relação a essa história, em relação às coisas que a gente tava vendo ali. Mas eu acho que com o passar da história, essa relação dos dois acaba sendo construída muito bem. E eu acho que em muitos momentos a gente entende que o Snow, na verdade, vê a Lucy como propriedade dele e acha que ela deve alguma coisa pra ele e ele se sente merecedor disso. Então não é realmente amor, não é realmente um romance, né? E eu acho que isso fica muito claro com o rumo que a história leva mais pra frente. Mas o grande fato é que a Lucy também é compositora de duas músicas que a gente conhece muito. A primeira delas é a Árvore Forca, né? Que é a música que a Katniss canta ali, que é uma música que o pai dela cantava pra ela, é uma música que nasceu no Distrito 12, e a gente descobre que a compositora é a Lucy, e ela conta essa história de uma situação que ela e o Snow viveram juntos, né, ou enfim, os dois presenciaram, que foi o enforcamento de um cara ali na Árvore Forca. A gente descobre isso, eu acho que isso é um dado muito interessante, e até ajuda a gente a entender mais motivos pro Snow, né, ter essa relação com a Katniss. E a Lucy também canta a música que a Katniss canta pra Rue no primeiro Jogos Vorazes. Então assim, a Lucy basicamente deu à luz a todas essas músicas que fizeram a história de Jogos Vorazes ali 64 anos depois, né? E o Snow tem uma relação muito próxima, principalmente com a música da Árvore Forca, porque foi uma situação traumática pra ele. Também era um código, né? De uma forma ou de outra, ele usou isso como código na relação dele com ela. E isso acaba já ajudando a gente a ter um pouco mais de contexto do porquê o Snow já, né, não deu chance nenhuma pra Katniss naquele momento. Então eu acho que foi uma construção muito interessante. A Lucy é uma personagem extremamente cativante, ela é extremamente interessante. E esse bando, né, que é o grupo dela, que mora no Distrito 12, inclusive me deixou um pouco com a pulga atrás da orelha, assim, de talvez eles terem alguma relação com algum personagem que a gente conhece, né? Porque a Lucy, no final do livro, ela desaparece, a gente não sabe o que aconteceu com ela, se ela morreu, se ela tá viva, se ela fugiu, pra onde ela fugiu. Então ela é uma personagem que está desaparecida, e eu acho que isso também me faz imaginar que esse livro pode ter uma continuação, mas o bando, né, que é o grupo que ela faz parte, continua ali. Então talvez eles possam realmente ter alguma ligação com personagens que a gente conhece. Entre outras coisas que a gente descobre nesse livro, a gente tem também a relação da família Snow com os jogos, porque a gente descobre que o pai dele estava diretamente envolvido com a criação dos jogos, né? Já que ele e o reitor, o atual reitor da escola do Coriolanus, o Casca Highbottom, eles eram amigos e juntos, né, eles meio que entregaram essa proposta dos Jogos Vorazes, e o Highbottom nunca perdoou o pai do Snow por ter feito isso com ele, por ter agido, né, contra a vontade dele em dar vida a esse projeto. A gente também descobre qual é a relação do Snow com as rosas, né, que a avó dele criava essas rosas na casa deles, isso era um grande símbolo de poder da família Snow. A gente também vê alguns nomes conhecidos, como Plutarch, né, que tem um parente que participa ali dos jogos. O Flickerman, a gente tem o Lucky Flickerman, que é o primeiro apresentador dos jogos e que mais pra frente vai dar espaço pro Caesar Flickerman, né, que é o nosso apresentador querido ali dos jogos. Então a gente tem várias outras pequenas relações e pequenas referências a Jogos Vorazes que a gente acaba fazendo essa conexão. A gente também fica sabendo muito mais sobre os bestantes, sobre a criação dos bestantes, e uma personagem muito interessante que é a Doutora Gao. A Doutora Gao, ela é diretamente responsável por esse lado de criar os bestantes, e inclusive a gente se aprofunda mais na relação do Snow com os tordos, né, e com a utilização deles para espionar os rebeldes, e depois com eles existindo ali no Distrito 12, porque o Snow se torna pacificador como uma forma de punição, né, por ter roubado nos jogos, e acaba sendo levado pro Distrito 12 para ser colocado como pacificador. E aí, estando lá, né, e assistindo aos enforcamentos, os tordos repetem o que os mortos falam, a última frase. E isso para ele é um momento muito traumático. Além disso, o Snow também acaba usando esses pássaros bestantes para denunciar um grande amigo dele, que é o Sejanus Plint, né, que acaba sendo também diretamente responsável por reerguer a família Snow, porque depois da morte dos Sejanus, a família Plint sente que eles precisam usar aquele dinheiro para alguma coisa, e eles acabam apoiando os Snow, né, e dando esse dinheiro para eles, pro Coriolanus poder ir pra faculdade e tudo mais, então rola essa relação. O Sejanus é um personagem que eu achei muito interessante,
e fiquei até triste que ele morreu nesse livro, porque eu queria muito ver mais da história dele. É um personagem que, assim, mais me deixou intrigada. Mas no final a gente acaba tendo o arco dele encerrado nessa história. E é claro, a gente também descobre a relação do Snow com o veneno. Aqui nesse livro ele comete os primeiros assassinatos dele, é muito interessante ver a forma com que ele lida com isso, mas também, né, ele desenvolve junto com a Lucy essa ideia de usar o veneno, porque seria uma forma mais fácil de você matar os seus inimigos, né, e ela faz isso na arena. E mais pra frente, o próprio Coriolanus vai usar isso pra matar os inimigos dele. E bom, aqui a gente vai encerrar o nosso vídeo, mas antes a gente precisa falar um pouquinho sobre adaptação cinematográfica. Eu vou falar bem rapidamente, até porque a gente não tem muitas informações. Os direitos já tinham sido comprados pela Lionsgate e um pouco antes do lançamento do livro, lá nos Estados Unidos, eles anunciaram que eles tinham dado o ok para que a produção começasse. Ou seja, além de ter os direitos, as engrenagens já estão girando para que este filme aconteça. É óbvio que nessa situação que a gente tá, é muito difícil prever alguma coisa, né? Alguma data ou qualquer coisa do tipo. A produção, de fato, ainda não começou, porque tudo está paralisado em Hollywood, então a gente ainda vai ter que esperar um pouco para novidades e coisas desse tipo. Mas ainda assim, a gente já tem confirmado que o Francis Lawrence, que foi o diretor de 3 dos 4 filmes de Jogos Vorazes, vai voltar para dirigir esse filme. E também o roteirista de Em Chamas vai voltar para adaptar este livro para roteiro. Então não vai ser a Suzanne Collins, mas ela está envolvida na produção, né? Então ela vai assinar o filme como produtora executiva também. Como eu falei, é muito difícil a gente prever uma data, né? Mas eu acredito que nos próximos 3 ou 4 anos a gente deve ver esse filme chegar aos cinemas, principalmente porque, por ser Jogos Vorazes, ele deve sim ter uma prioridade para a produtora, né? De ser feito mais rápido. E se você quiser saber qual é o meu elenco dos sonhos para A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, deixa aqui nos comentários dizendo que você gostaria de ver o meu vídeo de elenco dos sonhos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu joinha aqui nesse vídeo. E a gente se vê no próximo. Um beijo!